Olá, você! Seja bem-vindo a mais um Setcast. Eu sou a Deise Feitosa. Comigo está Bruno Martins. Oi, Bruno! Olá, Daisy. Olá a todos. Bem-vindos a mais um Setcast. Vamos para mais uma gravação. É isso mesmo, Bruno. E a SET você já conhece. É a associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócios, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. Quer saber das novidades? Vem para a SET. Isso mesmo, Daisy. E o Setcast é um dos canais de comunicação da Set. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios e de entretenimento em geral, mas não só isso. Acompanhe nossos episódios e se atualize, aprenda e se divirta. E se emocione. Enfim, fique com a gente. Para saber mais sobre a SET, se associar a SET, set.org.br. É isso mesmo, Bruno. E hoje a gente tem um convidado diretamente de Los Angeles. É isso mesmo, é o Gabriel Vasconcelos, que é gerente de engenharia da Disney e nos concede a honra da sua presença, Bruno. Bom, prazer ter o Gabriel aqui conosco. E, Gabriel, fale um pouco sobre você, sua trajetória. Fique à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Deise. Muito obrigado pelo convite. Eu já estive em vários eventos da SET, em vários anos. Já estive trabalhando por muito tempo na Globo, vou falar um pouco sobre isso. Inclusive, em 2022, eu acho que foi 2022, participei de um painel, fui moderador de outro. Então, a SET, sem dúvida, é um instrumento muito importante do desenvolvimento, do debate sobre a indústria de mídia dentro do Brasil e do mundo. Me apresentando aqui rapidamente, eu sou Gabriel Vasconcelos, eu hoje sou gerente de engenharia de software na Disney. Estou lá não há muito tempo, estou há um ano. Eu trabalho especificamente dentro da área que prepara e distribui o conteúdo para as plataformas de streaming da Disney. Esse conteúdo também é aproveitado em outras áreas, mas massivamente mais pelo streaming. Eu estou dentro da área especificamente de metadados, então eu sou responsável, meu time é responsável por uma das plataformas que está dentro desse ecossistema, que é bem grande e complexo, e isso é como eu estou hoje. Antes eu trabalhei na Globo por bastante tempo, fiquei na Globo mais de 17 anos e tive a oportunidade de passar por diversas áreas, a maioria delas também dentro da engenharia, e eu cresci bastante como profissional lá, me formei, me desenvolvi, e eu acho que grande parte disso foi por conta das múltiplas experiências que eu tive acesso quando eu estava dentro da Globo. E é isso. Gabriel, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você percebe o mercado de tecnologia fora do Brasil, né? Especialmente para brasileiros. Como é que você tem visto? Então, aqui especificamente nos Estados Unidos, tem passado por uma grande transformação, obviamente, né, como basicamente tudo no mundo, né, tem mudado bastante, e o mercado de tecnologia também, né. Para brasileiros especificamente, eu percebo que nós brasileiros conseguimos ter um espaço bem relevante dentro da indústria. Tenho vários amigos trabalhando tanto na indústria de tecnologia em si, né, o setor de tecnologia, como a gente chama, né, empresas, as big techs e outras que estão dentro desse setor, quanto empresas que usam tecnologia para se alavancar, como a Disney, né, que hoje se coloca como uma empresa de mídia, mas que se alavanca em tecnologia. E eu acredito que o perfil do brasileiro de resolver problemas, se colocar em situações que talvez com muitas incertezas e encontrar saídas para esses problemas tem muito fit com o que esse mercado precisa. Então eu vejo vários amigos atuando dessa maneira e ganhando espaço dentro das suas empresas e conseguindo entregar resultados que são superiores. Então, eu acho que nós brasileiros temos esse perfil, né, de alguma maneira, óbvio, cada um com a sua particularidade, mas de maneira geral, eu acho que essa pegada para
viver no mundo de incerteza e resolver os problemas dentro dessas incertezas ajudam bastante a gente conseguir conquistar um espaço que é relevante e que, no final, entrega resultado para as empresas. Gabriel, há alguns anos atrás, principalmente ali durante a pandemia, a gente viu explodir ali o número de vagas para trabalho remoto e observei que alguns colegas que trabalham com desenvolvimento de software passaram a trabalhar remotamente para empresas americanas ou de outros países. Esse movimento ainda está forte? Você tem visto vários brasileiros trabalhando remotamente para empresas americanas? Ou isso deu uma baixada agora que a gente está voltando para o modelo híbrido, modelo presencial? As empresas elas têm retomado, né, assim, o modelo híbrido, né, principalmente, né, algumas a semana inteira sendo a necessidade do presencial. Então, tem diminuído um pouco, eu acho que essa necessidade não a necessidade, né, a oportunidade, né, de trabalhar remotamente, mas eu acho que isso não ainda tem muito espaço, principalmente nas empresas que são médias e menores, né? As grandes empresas elas têm tido esse movimento de exigir o retorno ao escritório, né? Mas as menores não tanto. Então, acho que ainda tem muito espaço para buscar oportunidades fora do país. De novo, eu acho que o profissional brasileiro é muito bem visto, né, dentro das empresas estrangeiras como um recurso que agrega muito valor para essas empresas, e eu acho que ainda tem oportunidade. Menos, talvez, considerando grandes empresas que têm exigido esse retorno ao escritório, mas eu ainda acho que tem bastante espaço e bastante oportunidade para continuar buscando oportunidades fora do país também. Agora conta pra gente a pergunta que não quer calar. Como é que é trabalhar na Disney? É mágico, né? Acho que é a Então, palavra certa dentro da Disney. É magia, tudo gira em torno da magia e é incrível como dentro da Disney existe esse mantra, né, de assim, a gente está aqui criando magia. E, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, né, quando eu vou aos parques, né, aqui em Los Angeles, e a gente é chamado de cast member, né, e eu tô entrando no parque, e aí eu mostro o meu crachá para poder entrar no parque, etc. Eles perguntam onde é que você faz magia, né? Então eu acho que essa maneira de se expressar, de perguntar, de acessar é incrível, e isso gera um orgulho muito grande de fazer parte dessa empresa. Você não tem que pegar Eu aquelas acho filas que quilométricas para entrar no parque? não, pega, não, sim, mais ou menos. Não é exatamente uma fila, mas Tem os benefícios de funcionário. tem alguns benefícios bem legais, assim, é um grande benefício ter o acesso aos parques. E falando como tem sido esse ano, né? Como eu falei, eu não estou há muito tempo na Disney, eu estou há um ano, e eu entrei num momento onde houve uma junção, né, entre algumas empresas. A Disney veio fazendo um movimento de aquisição de empresas ao longo dos últimos 15, 20 anos, e uma dessas aquisições foi a Hulu, né, que é um streaming muito relevante dentro dos Estados Unidos. Ele é doméstico, né, ele é local, ele não é global, e ele era uma empresa de tecnologia, basicamente. Então, a Hulu estava dentro do setor de tecnologia. E quando eu entrei, acabou que eu entrei numa área que era basicamente a Hulu, assim, né, com várias pessoas vindo da Disney e também da Bantech, que foi a outra empresa que a Disney adquiriu alguns anos atrás para construir o Disney Plus e o ESPN Plus. Então, eu consegui pegar uma cultura meio misturada, assim, de uma grande corporação, mas também com uma cultura tech, que era basicamente o que a Hulu tinha. E eu tive e tem sido muito rico, assim, né, para aprender como uma empresa dessa magnitude. A empresa é muito grande, muito complexa. Então, você executar projetos que atingem, acho que foi a Alexa que acabou me respondendo, mas empresas dessa magnitude, elas precisam também de frameworks, né, que funcionem para essa magnitude, quando as entregas precisam
atingem várias áreas da empresa. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser muito ágil respondendo às mudanças do mercado. Então, é uma mistura de projetos grandes e complexos com agilidade para rapidamente a gente conseguir tomar novas direções e seguir novas direções. Então, eu tenho aprendido bastante durante esse tempo, uma nova forma de trabalhar, e eu acho que tem sido muito mágico para mim e eu tenho crescido bastante. Você viu que a Alexia do Gabriel queria participar do Setcast, né, Bruno? Ela respondeu. Ela queria interagir com a gente. Alô, Alexia. É um cara tecnológico, né? Pior que eu tenho outro, o Google aqui também, não sei qual dos dois que foi. Ou foi o Google ou foi a Alex. Um dos dois está querendo participar. O que tá falando? O que ele estava falando, Gabriel? Não, e pior que ela respondeu, eu não sei como te ajudar, foi alguma coisa assim, então... não sei o que ela pegou. Muito bom, muito bom. E, Gabriel, você está trabalhando numa empresa de mídia e sua carreira toda foi nessa área, onde eu sei, né? Na empresa de mídia. E a gente tem visto uma mudança muito grande, né? Hoje a Disney compete ali com empresas nativas digitais, assim como a Globo aqui no Brasil compete com YouTube, com Netflix, Amazon. Como que você tem visto esse cenário, né? A gente tem visto, por exemplo, coisas que antes eram impensáveis, como jogos da NFL acontecendo na Amazon ou no Netflix, né? No Brasil, aqui a gente tem a Cazé TV fazendo a final do Paulistão. Então, como você tem visto esse cenário de competição, né? A Disney é muito forte nesse setor de esporte também, né? Tem a ESPN e tal. Como que você vê esse cenário do mercado nesse momento? Eu acho que o mercado ele está passando por um momento difícil, né? Principalmente porque a gente não sabe como monetizar melhor, né, o interesse que existe dos usuários no nosso conteúdo, né, no conteúdo de todas as empresas. Antigamente, quando tinha TV a cabo ali, né, a distribuição também por broadcast, era mais simplificado, o usuário ele conseguia mais facilmente assistir o que ele queria, e hoje está muito pulverizado, né? É muito difícil para o usuário até saber aonde que ele consegue assistir alguma coisa. E existe muita facilidade de você entrar, você assinar um serviço e você sair desse serviço. Então, isso também dificulta a previsibilidade, né, das empresas com relação à receita, quanto tempo elas vão... Se aquela receita que ela tem naquele mês vai se repetir no seguinte, no ano seguinte, etc., é muito difícil para as empresas conseguirem quantificar isso. Então, eu entendo que existe um movimento para encontrar como que a gente monetiza melhor, né? Como é que a gente monetiza melhor o interesse de quem assiste conteúdo, de quem consome conteúdo. O valor está sendo gerado, existe o desejo de pagar dos usuários, né, dos consumidores, mas ainda qual é a melhor forma da gente colocar, de monetizar isso sem perder o usuário, o consumidor, ou ainda eu acho que é alguma coisa que a gente precisa encontrar resposta, né? A indústria ainda precisa encontrar essa resposta. Eu vejo alguns caminhos que têm sido tomados e eu acredito que também eles podem ajudar nessa missão. Acho que principalmente é você gerar conteúdos que atraiam os usuários, para você construir, né, conteúdos que atraiam para suas plataformas, e depois conseguir segurar eles é um grande desafio. E algumas formas que eu tenho visto é você gerar experiências que vão além ali do consumo de conteúdo. Então, a gente vê jogos sendo inseridos, você expandindo a experiência para jogos, você criando experiências, por exemplo, eu posso falar aqui, né, a Disney tem um projeto chamado Flagship, que no meio do ano está previsto para sair, onde vai centralizar a experiência de esporte e expandir a experiência de esportes. Então, dentro dessa experiência vai ser possível você ter o betting, ter o fantasy, etc. Então, com isso, gerar não só o apelo para o consumo do conteúdo, mas também para outro tipo de consumo.
e fazer com que isso, talvez o usuário permaneça mais tempo dentro do seu dos nossos aplicativos, da sua plataforma, e ter uma vida maior ali dentro. Então, na minha opinião, o grande desafio é como você ir um pouco além do consumo de conteúdo, que é o carro-chefe dessas plataformas, então é o que traz o consumidor para dentro da sua plataforma, mas como você consegue segurar ele por mais tempo, oferecendo mais conteúdo e conteúdos diversificados no sentido de jogos, betting, fantasy e etc. Um outro aspecto muito importante, na minha opinião, é a personalização e a contextualização, né? Então, é o usuário o consumidor entrar na sua plataforma e ele ver, pô, isso aqui é para mim, tem um conteúdo que eu quero assistir. Se eu sou um consumidor de esporte, e mesmo que seja uma plataforma que tenha entretenimento, notícias, etc., eu gosto de esporte, eu vou ser diretamente influenciado, direcionado para esse tipo de conteúdo, mesmo que ele seja um conteúdo jornalístico, mas ligado ao esporte, e por aí vai. Então, acho que a personalização e a contextualização, ela também é chave para manter os consumidores dentro da sua plataforma e evitar esse entra e sai nas plataformas. E eu também acho que vai existir algum movimento que eu não sei muito bem como, já aqui nos Estados Unidos tem acontecido alguma coisa nesse sentido, de alguma maneira unir conteúdos de empresas diferentes, né, para poder facilitar o consumo. Hoje é muito complexo, é muito pulverizado, é muito complexo. Toda vez que eu quero assistir um filme, eu não faço ideia de onde ele está, eu tenho que colocar no Google, e aí sim eu vou decidir se eu vou assistir ou não. Isso gera fricção na experiência, e eu entendo que as empresas vão ter que encontrar uma maneira de facilitar isso para o consumidor e tornar esse conteúdo mais acessível. Tá tudo muito pulverizado. Não é, Gabriel? Demais. A gente tem falado bastante sobre isso aqui no Setcast, né? Acho que a certo ponto, acho que um ambiente de curadoria, acho que soluções de curadoria serão muito bem-vindas. Porque cada vez que você quer procurar um conteúdo, você fica correndo ali para tentar entender em que plataforma ele está, assistir um filme, porque está tudo muito pulverizado. As empresas têm feito bundles, né, marketplace, para trazer os conteúdos para suas plataformas, mas aí geram custos adicionais, às vezes, e aí o consumidor não se sente convencido. Então, eu acho que ainda falta alguma coisa, falta a última milha para poder conseguir atingir essa satisfação total do consumidor quando ele quer entrar lá, ele busca um conteúdo, ele encontra e ele só assiste. Então, para mim, ainda falta essa última milha para responder isso. Mas a gente está no caminho, e aí eu acho que o ciclo se fecha, o valor vai ser entregue, o desejo de pagar vai estar lá, e o valor vai ser capturado também pelas grandes empresas da maneira que a gente acha que deve ser. É uma solução de gestão de conteúdos aí. Tá aí o grande desafio. Quem sabe aqui entre o público do Setcast a gente encontra alguém com a solução. Fica a dica. Agora, Gabriel, conta pra gente. Você estudou em Stanford, você participou de um programa executivo lá. Como é que foi essa experiência? Qual que é a sua visão hoje sobre essa universidade que é tão reconhecida mundialmente? Sim. Primeiro, deixa eu colocar dentro do contexto, né, que eu fiz um programa executivo de negócios lá em Stanford. E por que eu fui parar nisso, né? Sendo um profissional de engenharia, então eu gosto de contar a história completa. Então, quando eu estava na Globo, estava numa área de engenharia, eu fui convidado eu fui transferido, né, para a nossa unidade de negócio no Vale do Silício, e eu fui muito porque eu tinha um background de tecnologia já extenso, já estava na empresa há mais de 10 anos, então eu conhecia bastante o stack, né, de tecnologia da empresa. Óbvio que não tudo no detalhe, porque a empresa é muito grande, mas já estava há bastante tempo. E
Então eu fui transferido para o Vale do Silício, mas por mais que o que me fez vir para essa unidade foi a experiência em tecnologia, era uma área de negócio, né? Então a gente precisava conversar diariamente com startups, empresas até de médio e grande porte, para encontrar oportunidades que que a gente pudesse trazer para a Globo, que fosse alavancar algum negócio da Globo. Então existia uma pegada de negócio bem significativa, bem relevante. Eu aprendi bastante por mim mesmo, então estudando muito, com a experiência com os meus colegas da área, mas eu senti a necessidade de ter a vivência ali numa educação formal. E Stanford acabou sendo uma das oportunidades que eu tive. Eu apliquei para o programa, fui aceito e entrei. E inicialmente eu fui com essa motivação. Eu queria me desenvolver no assunto, no tema, né, que era negócio. Mas acabou sendo uma das melhores experiências da minha vida, não só da minha profissão, mas da minha carreira, mas principalmente porque eu fui exposto lá a pessoas do mundo inteiro e a problemas globais. Então, o relacionamento com as pessoas e os temas que foram discutidos acabou sendo a melhor coisa do programa. Óbvio, Stanford é absurdamente, né, uma experiência absurda. Então, os professores, a estrutura, o conteúdo foi algo incrível, mas essa parte específica de me conectar com pessoas do mundo inteiro e discutir problemas do mundo inteiro foi o que mais me fez me sentir satisfeito com essa experiência. Então, hoje eu posso dizer que se eu decidir ir para a Noruega, eu tenho um amigo lá. Se eu for para a África do Sul, eu tenho um amigo lá. Vietnã, a mesma coisa. E esses amigos, eles me trouxeram vários assuntos que eu talvez não me ligasse, né? Não tivesse não tivesse atento para isso. E eu digo que essa experiência que eu tive, ela foi um dos grandes motivadores para eu procurar uma experiência fora do Brasil. A Globo é uma empresa absurda e vários desafios que são motivantes e o tempo inteiro, se você quiser, você tem um novo desafio que vai te empolgar, mas é uma empresa regional, né? Uma empresa, né, local do Brasil, os problemas são locais, as pessoas com as quais você trabalha também são, até 99% talvez, brasileiras, e eu queria viver mais isso, eu queria ter experiências multiculturais, com pessoas vindo do mundo inteiro, e também olhar para problemas globais. Então, a Disney, por exemplo, quando a gente constrói as nossas plataformas de metadados, a gente tem que se atentar para o fato de que tem múltiplos idiomas, a disponibilidade daquele conteúdo no mundo inteiro. O idioma cada um tem um alfabeto diferente. Alguns você começa a escrever da esquerda para a direita, como o nosso, outros da direita para a esquerda. Então, isso traz problemas que eu não estava habituado. E então, isso acabou sendo um grande motivador para eu buscar essa nova experiência fora do Brasil. Que bacana. E Gabriel, como que tá a sua vida, da sua família aí nos Estados Unidos? A gente tem visto aí, desde a eleição do novo governo aí, do Trump, talvez um movimento ali contra estrangeiros, né, contra pessoas de fora dos Estados Unidos. Não sei se isso chegou a afetar você de alguma forma. Mas como que tá a vida aí, vivendo nos Estados Unidos? Realmente tem sido prazeroso aí morar em Los Angeles? Eu costumo dizer que tem prós e contras, como viver no Brasil tem prós e contras. E o que eu tento sempre, desde que eu me mudei para cá, eu me mudei para cá logo antes da pandemia, eu era solteiro na época, e foi um momento bem difícil durante a pandemia, eu fiquei sozinho aqui. Claro, a ajuda de amigos me ajudaram muito a passar ali pelo primeiro ano, mas foi um tempo bem complexo, difícil, né? Que eu estava muito mais pelas circunstâncias do Covid, de isolamento e etc. E eu comecei a me apegar muito, beleza,
dava vontade de voltar para o Brasil, mas aqui tem coisas ótimas que eu quero aproveitar enquanto eu estiver aqui, e quando eu estou no Brasil, eu quero aproveitar as coisas ótimas que tem no Brasil. Então, a minha forma de pensar é sempre, eu vou aproveitar o que tem de bom aqui, esquecer o que tem de ruim, e quando eu estou no Brasil, faço o mesmo. Com relação ao cenário aqui, né, hoje eu sou casado, eu tenho um filho que é recém-nascido, nasceu em dezembro, e a vida está ótima. Eu estou em Los Angeles há um ano, né? Antes eu morava no Vale do Silício, então eu estou aprendendo muito ainda sobre a região. Tem sido é sempre muito bom explorar lugares novos, né? Então tem sido bem prazeroso encontrar, conhecer lugares novos. Mesmo morando, não era tão longe, né, São Francisco, mas é diferente quando você está no lugar. E eu tenho aproveitado bastante essa experiência de conhecer, de explorar e etc., junto com a minha família. Sobre as questões de imigração, não tem me afetado. Eu sei que tem acontecido algumas... tem ficado mais estrito em algumas... mais restrito, né, em algumas situações, mas eu não tenho visto isso para nós profissionais brasileiros ou até profissionais de outras origens que estão trabalhando aqui. Então, eu não sei qual a direção vai tomar. Eu acredito que não vai impactar os profissionais, tanto brasileiros quanto de outros países que atuam aqui no mercado de tecnologia. Agora, vamos falar, Gabriel, de inteligência artificial. Sei que é um tema que está sendo já estudado e trabalhado há muitos anos, mas agora a gente está vivendo aqui o boom de tudo isso. Acho que no mundo, né? Não só aqui no Brasil, e muitas soluções de inteligência artificial. Como é que a Disney, enfim, como é que você também tem percebido esse movimento de outras empresas em se apropriar dessas ferramentas, dessas tecnologias aí para as rotinas de trabalho, para as soluções? A inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, a gente precisa saber usar ela, né? Ela é muito importante. Mas eu trago, às vezes, eu sempre trago um contraponto, porque eu acho que existe um entendimento, às vezes, exagerado sobre a inteligência artificial, no sentido de ela resolve todos os problemas. Ela ainda não resolve, ela pode resolver no futuro, ela pode substituir um humano, mas hoje ela não resolve. E eu costumo colocar os 3 pilares que a gente precisa olhar para poder ser crítico quando a gente analisa como a inteligência artificial pode ajudar. Principalmente, existe uma definição, se eu não me engano, é da IBM, que a inteligência artificial ela tenta imitar a capacidade humana de resolver problemas, né? E deve ter mais alguma coisa, mas eu não me lembro exatamente. E sim, ela imita isso, mas até certo ponto. Ela não resolve todos os problemas ainda. E basicamente porque a tecnologia na qual ela se baseia hoje é o machine learning, né? O deep learning, etc. Mas é o machine learning. E como funciona o machine learning, né? A gente precisa ter padrões. Então, se a gente não tiver um padrão que seja reproduzível, a inteligência artificial vai ter mais dificuldade para poder ajudar a gente. Então, processos muito criativos, processos humanos, né? A inteligência artificial não é tão boa quanto nós humanos. Pode ser no futuro? Pode. Outras técnicas podem ser desenvolvidas e isso pode ser superado. O segundo e terceiro pilares, eles são, né, que eu coloco, um é o poder computacional, né, e isso é fundamental para machine learning, né, inteligência artificial, conseguir ter os seus modelos bem treinados. Hoje isso tem sido um pouquinho superado, porque a gente tem poder computacional infinito com cloud computing, né, claro que isso custa dinheiro, é caro, e aí vem uma outra restrição que é o dinheiro, né, o quanto você pode pagar. E o outro é o volume de dados. Você precisa ter muito volume de dados para poder treinar determinado modelo, dependendo do que você quer fazer. A parte de poder computacional, a gente tem tido avanço. Então, recentemente, a gente viu o DeepSeek tendo uma nova versão que ele precisava
ele precisa de 20 vezes menos os recursos do chat GPT para algumas para executar algumas tarefas. E o engraçado é que isso foi desenvolvido principalmente por conta da restrição dos chips, né, quando a gente teve a Covid, né? Então, a DeepSeek foi atrás de tornar mais eficiente, né, o treinamento e o uso dos modelos por conta das restrições de chip. Então, acho que isso vai acontecer mais e mais. O outro lado é que quanto mais a gente consegue fazer, mais a gente quer fazer. Então, a inteligência artificial ela vai ser cada vez mais capaz de resolver os nossos problemas, com esse pequeno porém, na minha opinião. O porém de o machine learning, que é a técnica que hoje é mais utilizada, ela não consegue resolver todos os problemas e ela precisa de padrões. Então, ela precisa olhar para o passado para poder predizer ou até gerar o futuro. Hoje, com a AI generativa, ela gera também, né? Não só faz predição e outras coisas. Há quem diga que o futuro para o profissional de engenharia de software é meio complicado. Você concorda com isso? Eu acho que é uma visão um pouco restrita da coisa, né? Porque, enfim, tudo é muito complexo. Eu acho que vai mudar bastante, porque é uma ferramenta, hoje, né, é uma ferramenta de produtividade absurda. Então, a gente consegue fazer mais coisa usando AI. Então, vamos pegar um exemplo simples de código. Hoje a gente consegue consultar uma inteligência artificial para dizer onde é que está o bug que a gente colocou ali. Qual engenheiro de software que não passou horas e horas procurando um bugzinho ali e demorou a encontrar, e isso tomou muito do tempo. Então, a inteligência artificial pode ajudar nisso, eu não tenho a menor dúvida. Indo por outro lado, para a indústria de mídia, para geração de conteúdo. Tem conteúdos que a gente já consegue gerar a partir de inteligência artificial com muito pouco tempo, e ela gera opções, você itera com a inteligência e fala, não, faz essa pequena modificação, e ela rapidamente gera outra. Então, eu não tenho dúvida que a produtividade ela vai ser muito aumentada. Mas, como eu falei, eu acho que existe o lado da criatividade, da percepção analítica, que eu não tenho certeza se, pelo menos no curto prazo, a inteligência artificial vai ter a mesma capacidade que nós humanos temos. Então, se fala em algo muito para o futuro, né, de você juntar as duas coisas, né? Como é que eu uso a capacidade humana para o que a máquina não consegue fazer, e eu uso a máquina onde a máquina é muito boa e ela vai me acelerar. Então, na minha opinião, existe sim, é muito nebuloso, não tenho como afirmar para onde vai, mas por enquanto ela é uma poderosa ferramenta de produtividade que pode sim impactar o mercado no sentido de talvez eu precise de menos profissionais para poder executar essa tarefa porque eles são mais produtivos. Mas, de novo, e isso tem se mostrado ao longo do tempo, quanto mais a gente consegue fazer, mais a gente quer fazer. E é aí que surge a oportunidade para todos os profissionais. Muito bom. Perfeito. Bom, Gabriel, a gente já está se encaminhando para o fim. Foi ótimo conversar contigo aí e ouvir um pouco sobre as suas visões aí sobre o mercado, sobre tecnologia e como está a sua vida aí nos Estados Unidos. E a gente tem um quadro tradicional aqui no Setcast que a gente sempre pede ali uma dica de conteúdo, conteúdo diverso, tanto da esfera pessoal quanto profissional, livro, filme, série, alguma coisa que você acha interessante compartilhar com a nossa audiência. Fica à vontade. Eu trouxe duas indicações aqui que não são novas e com certeza muita gente já se deparou, mas eu gosto de indicar. Uma delas eu vou puxar o saco do chefe, que é o livro do Bob Iger, né, que é o CEO da Disney, que é Ride of a Lifetime. E eu gosto muito desse livro, primeiro porque eu sou um profissional da indústria, né, de mídia, e ele começou na ABC, né, ali fazendo de tudo, e passou por supervisão de estúdio, que nós de televisão já tivemos muito contato e desenvolvemos sistemas, etc.
E também pela parte quando ele assume a Disney, ele coloca o plano dele, né? Ele faz um plano, né, de prioridades estratégicas, que ele coloca que agora a Disney, eu aqui nessa posição, nessa cadeira na Disney, o meu plano vai ser criar ainda mais, retomar, na época ainda existia vamos dizer assim, a Disney não estava bem posicionada nesse sentido, então retomar a vanguarda da criação de conteúdo memorável, né? Realmente expandir para o mercado internacional, né? Então não ficar só em alguns mercados, principalmente em mercados emergentes, onde a Disney não era tão presente, e abraçar a tecnologia como algo fundamental. A Disney sempre teve um envolvimento com tecnologia muito forte, mas principalmente com digital, foi muito por conta dessas prioridades que o Bob Iger elencou à época. E ele conta essa história, ele passa pela história das aquisições, né, da Pixar, da Lucasfilm, da Marvel, da Bantech, que foi responsável por construir o ESPN Plus e a primeira versão do Disney Plus, e algumas lições de liderança bem interessantes. Então é um livro que eu recomendo, você lê ele muito rápido, porque passa rápido, e tem várias lições interessantes e algumas histórias interessantes. Até, né, a Disney ia adquirir o Twitter também, eu não sabia disso, né? Ele revela isso no livro, então foi bem interessante ler. E o outro livro que eu gosto de recomendar bastante, principalmente sobre cultura organizacional, né, e não é só nos Estados Unidos, mas aqui nos Estados Unidos, nas empresas tech, ou que tem uma tecnologia bem integrada, isso é bem presente, que é o No Rules Rules, né, que é do Reed Hastings, que é o CEO do Netflix, e ele fala muito sobre como os times, né, operam, né, como que a empresa funciona. Então ele fala muito sobre autonomia e responsabilidade, liderança pelo contexto, né? Então você não tem um chefe, você tem alguém que te dá contexto e você vai perseguir o que precisa ser feito para poder atingir aquele objetivo. Eu não, o candor, né? Que eu não sei, eu acho que é candura em português, mas o candor, né? Você ser honesto e você ser transparente sobre as suas opiniões com todo mundo dentro da empresa, ou como isso, né, faz a empresa ser mais orientada ao que é o melhor para a empresa e não só o que é melhor para cada indivíduo. Tem um outro livro muito bom nisso também que se chama Radical Candor, também que eu recomendo, mas eu não vou entrar nele, senão eu vou prolongar. E eu acho que uma outra mensagem que ele passa e que eu uso bastante isso, que é o talent density, né, que é densidade de talento, né? Então ele passa por um ponto que a Netflix tinha, eu acho que 120 funcionários, se não me engano, e eles precisaram cortar 1/3 do quadro, e estava aquele clima de velório, né, na empresa, que iam demitir umas 40 pessoas que, né, não queriam, achavam que ia frear o crescimento da empresa, e o que eles observaram depois disso é que quando eles mantiveram os 80 que eram mais talentosos, a produtividade cresceu, a empresa continuou crescendo. Então isso é uma coisa que a gente aqui está sempre de olho. É melhor deixar uma vaga aberta, né, até você achar alguém que realmente tenha capacidade de preencher aquela posição, do que simplesmente preencher. O livro fala que quando você coloca uma pessoa que não está no mesmo nível de produtividade, de entrega, de comprometimento do resto do time, o resto do time acaba sendo afetado e puxado para baixo também. Então, essa lição é uma que eu uso bastante para poder, principalmente na hora de contratar, de recrutar, que é um ambiente de fast-paced, né? A gente precisa estar o tempo inteiro entregando coisas novas e encontrando novos caminhos, resolvendo problemas. Então a gente precisa ter um time muito talentoso para poder fazer com que isso aconteça. Muito bom. E com essas sábias palavras a gente encerra. Nós queríamos agradecer imensamente a sua presença, Gabriel. Muito obrigada por sua participação aqui conosco, por todas as suas contribuições, seu conhecimento compartilhado. A casa está sempre aberta para você, volte sempre. Obrigada, muito sucesso aí na sua carreira, para o alto e além. Como dizia Buzz Lightyear, né? Muito obrigado, eu muito agradecido de fazer parte. Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado, Daisy.
sempre também disposto, como eu falei, já participei de outros eventos da SET e é sempre um prazer estar aqui. Certo, obrigada, Bruno, por mais um programa, pela companhia, pela parceria. Obrigado, Deise, obrigado, Gabriel, foi ótimo e obrigado pela troca. E você, muito obrigada que esteve conosco até agora, nos assistindo ou simplesmente nos escutando numa manhã de trabalho, numa segunda-feira ou num domingo. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. E quero dizer que o SETcast é produzido aqui nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e a apresentação de Bruno Martins e eu, Deise Feitosa. Muito obrigada por sua audiência e para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. Até o próximo programa.